Especialização, sobreviver, aprender e não esquecer de si. A especialização forma médicos, mas também revela muito sobre quem a gente é. Nesse episódio, a gente fala sobre essa fase de mistura de aprendizado, de muito conhecimento emocional, autodescoberta e de formação. Porque sobreviver à especialização é um ato de coragem. Hoje eu trouxe aqui dois convidados maravilhosos para o nosso episódio, que é a Marília Cordaro, ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia minimamente invasiva, e o Emílio, o seu marido, psiquiatra. E os dois estão aqui que a gente vai falar muito sobre desde a preparação para a residência, até a residência e até mesmo depois da residência, que é o casamento dele. Então, meu nome é Renata, como todo mundo já sabe, né? E vamos lá, eu quero saber como é que foi, gente, a preparação de vocês para... Como é que foi escolher, assim, Marília? Como que foi escolher a sua especialidade? Tá, bom, então, quando a gente está na faculdade, né, no internato, nós temos contato com todas as áreas, assim, da medicina. E aí você já vai criando uma certa afinidade pela área que acho que principalmente no internato, porque antes do internato fica um pouco mais distante, né, mais teórico. E aí, no internato, eu já tinha uma afinidade por gineco muito grande, mas eu também, eu sempre gostei de área cirúrgica, então eu fiquei no questionamento, será que eu faço cirurgia geral, né? Eu gostava muito também da parte de cirurgia vascular, Uhum. mas foi depois que eu acabei a faculdade, que eu voltei aqui pro interior, fiquei 1 ano trabalhando, né? Que aí eu fui tendo contato com as pacientes, né, na unidade básica de saúde, dando plantão, que eu bati o martelo e falei, não, eu vou querer fazer gineco mesmo, eu gosto muito de cuidar da mulher em todas as fases de vida, e aí eu falei, não, então vai ser GO. E aí eu comecei a me Perfeito. preparar para especializar. E aí você fez cursinho Aí eu fiz preparatório? esses cursinhos preparatórios, né, 1 ano, fiquei trabalhando e estudando, e aí Uhum. depois eu entrei. E você, Emílio, como é que foi, assim, escolher psiquiatria? Você sempre quis ou foi novo, assim, para você? Eu tinha esse pensamento, Rê. Bom, obrigado pelo convite aí da gente ir juntos. Um A gente tá muito prazer. feliz com isso. Muito bom. Obrigada. E desde que eu entrei na faculdade, eu tinha essa ideia de fazer psiquiatria. E aí, mais pro fim, quando a gente rodou no estágio em psiquiatria, eu estranhei um pouquinho, acho que um pouco pelo formato do estágio e tal. Eu falei, talvez não seja isso. Aí eu saí da faculdade pensando em otorrino ou psiquiatria. Mas daí, assim como a Marília também, fui trabalhar na rede, fui trabalhar na UBS. E aí lá eu percebi que eu acho que faltava muito essa abordagem da psiquiatria na saúde pública. E era a parte que eu mais gostava. Então daí eu falei, não, é isso mesmo. E aí voltei pro plano original. Ai, E que aqui bom. estamos. E aí vocês se mudaram, né? Vocês se conheceram aí no meio da pandemia, né? Sim. Foi Vocês já nesse se meio tempo trabalhando, até que a gente, né, decidiu o que a gente ia fazer, que a gente se Aham. conheceu. Foi até muito engraçado, porque quando a gente estava trabalhando, eu sou de São Joaquim da Barra, a Marília é de Ituverava, conterrânea de Aham. vocês, e ela trabalhava lá em São Joaquim, Uhum. e eu tava na UBS em São Joaquim. E aí, quando começou a pandemia, a prefeitura começou a fazer algumas reuniões para decidir, ninguém sabia nada, né, de como é que ia Aham. Era ser. definição de diretrizes de tratamento de Covid. Então, toda Aham. semana os médicos se reuniam para a gente definir como é que nós vamos seguir um fluxo de atendimento desses pacientes. Certo. E aí, numa dessas reuniões, a gente se conheceu. Ah, E aí, por conta da pandemia, a gente tava tudo fechado. Aham. Aí a gente foi assistir uma live juntos da pandemia. Dentro do carro, porque não tinha onde ir. E aí foi quando começou. E aí ela ia pra São Joaquim e aí a gente foi. E São Joaquim e Ituverava é bem pertinho, né? Então ficava fácil, né? Dessa. Sim. E aí vocês começaram, e aí cada um entrou na sua residência, né? A Marília em Uberlândia e o Emílio em São Santo Bernardo. André, São São Bernardo, no ABC, né? E aí, como é que foi, assim, encarar essa distância? Porque antes vocês estavam a 20 minutos, né? Um do Sim. outro. E como é que foi, assim, essa distância, encarar
a residência, que não é um período fácil da vida, né? Mais a distância do relacionamento, como é que foi enfrentar tudo isso, viver tudo isso? Tenho certeza que fortaleceu ainda mais, tanto que vocês se casaram, né? A gente vai falar disso. Me conta, como é que foi? Assim, a distância. Eu acho que assim, a gente já tava há 1 ano, mais ou menos, juntos, né? Quando a gente passou na residência. Mas aí veio um grande desafio. 800 quilômetros de distância nos separavam. E a gente estava vivendo, com certeza, a fase mais desafiadora na vida de um médico. Que, assim, a residência, a especialização, né? A gente tinha uma carga horária muito sobrecarregada, assim. Então, assim, pouco tempo para se encontrar e muito tempo de trabalho e uma distância enorme entre nós, né? Mas, né, com muito esforço e se encontrando para descansar juntos, basicamente, a gente... É uma coisa que eu acho que facilitou um pouquinho, porque a gente estava na mesma fase. Então, eu estava prestando prova, a Marília também. A gente ia para o rancho, por exemplo, da sua família. Então, todo mundo, sei lá, nadando, todo mundo bebendo, daí a gente ia junto estudar, entendeu? Entendi. Então, isso, até prestar as provas, a gente ia junto para São Paulo. Então, isso era uma coisa que ajudava, porque estavam os dois na mesma fase. Sim. Então, acho que para dar esse direcionamento facilitava. Sim. E aí, quando a gente passou, aí foi um novo desafio. Com certeza. Mas também a compreensão foi melhor, porque os dois estavam vivendo essa fase difícil, né? Eu imagino. Eu lembro que no voto de casamento, o Emílio falou, foi uma das fases mais difíceis, mas ninguém soltou a mão de ninguém, pelo contrário. Eu acho que, como a Marília falou, é uma fase muito difícil para qualquer pessoa, né? Sim. A gente muitas vezes passa longe de casa, é uma especialidade, a gente que acaba formando vai muitas vezes pro plantão da vida de clínica e tal, plantões gerais, você começa a nichar muito o que você vai fazer e, querendo ou não, quando você está na faculdade, você não tem a dimensão de como funciona um serviço de residência ou de especialização. Então, por si só, já é um período muito desafiador, sem contar a carga horária, né? Nossa. A da Marília, por exemplo. A minha era puxada, mas eu não posso dizer que era. Igual de GO. E, Marília, como é que foi, assim, o seu emocional? Como ficou? Porque, assim, a gente sabe que a carga horária de ginecologia e obstetrícia é enorme. Plantões, muitos plantões, e lidando com várias vidas, várias expectativas, várias famílias, né? Então, como é que era, assim, o seu emocional? Como é que estava? Qual foi o período mais difícil da sua residência? Tá. Então, assim, eu acho que quem escolhe ginecologia e obstetrícia tem que estar preparado para noites e noites em claro, né? E para uma carga. Então, quem escolhe já sabe, né? Porque a gente ouve falar antes que a carga horária é muito puxada e tudo. Mas por mais que as pessoas falem, então, para você que está se preparando para residência, né? Por mais que alguém te fale que é puxado, você só vivencia quando você tá lá dentro mesmo. Você fala, meu Deus, é muito mais puxado do que me falava. Então, assim, a nossa vida é dentro do hospital, né? Sim. Então, na área da GO em específico, o R1 é muito desafiador, mas a sensação que você tem, assim, é de que a curva de aprendizado é gigantesca, porque você chega e não sabe nada, e aí no fim do R1 você fala, meu Deus, eu tô fazendo cesárea, eu tô abrindo barriga, eu faço parto, eu sei, né, identificar as situações de risco aí numa gestante, né? Sim. Então, é muito grande, mas sobrecarregada, assim. O meu emocional ficou muito abalado. Então, o Emílio compartilhou comigo diversos momentos de choro, de tristeza, de, meu Deus, eu quero desistir. Né, linda? Acho que o meu primeiro plantão da residência, que foi um caos, assim, porque eu não sabia nada. E, além de tudo, é muito burocrático, né? Então, a gente tem que aprender a fazer 1 milhão de papéis e não sabe fazer nada. Assim, eu cheguei em casa, primeiro plantão da residência, eu falei, eu vou desistir. E chorei. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Último. Mas, assim, eu ainda posso falar que o momento mais desafiador pra mim foi no fim do 2º ano, né? Então, pra quem não sabe, são 3 anos de ginecologia e obstetrícia, porque você vai evoluindo e, assim, a gente tem a bolsa da residência, mas você vai ter que começar a trabalhar por fora também pra conseguir aumentar aí o seu ganho, né? Sim. No R2, eu trabalhei muito por fora. Então, eu emendava plantão da residência,
no plantão de fora, eu voltava pra residência, ia trabalhar fora de novo. Então, assim, eu entrei num estresse, assim, num estado de burnout, que foi quando eu mais pensei em desistir, foi no fim do 2º ano. Nossa. E o Emílio foi fundamental, porque ele me apoiou muito. Era engraçado que a gente, quando se encontrava de fim de semana, feriado, tava os dois muito cansados, né? Uhum. Então a gente se juntava pra poder literalmente dormir, Dormir. comer alguma coisa É. e voltar. Andava 800 quilômetros pra descansar É. e dormir. Exato, era uma estrada longa, mas eu acho que ao mesmo tempo que era difícil o ir e vir, era um momento que dava pelo menos pra dar uma desconectada, assim, das coisas, sabe? Então, saía lá de São Bernardo, acho que ela tinha um tempinho também longe do hospital. Muitas vezes eu ia pra Uberlândia e ela tinha que passar visita, ela tinha que fazer plantão e tal, mas eu acho que só o fato de um estar próximo do outro dava uma aliviada pra dar uma recarregada. Sim. Mas é uma época muito difícil, muito Eu difícil. imagino. E me fala uma coisa, assim, como é que você sabe, assim, um diagnóstico de burnout? Quando você chega nesse estado, assim, quando que você fala assim, nossa, realmente isso é um burnout? A gente, até é interessante falar um pouco disso, porque na área médica especificamente, eu não sei falar nas outras áreas da saúde, mas nas áreas médicas, mais de 50% dos médicos têm algum transtorno mental, né? Depressão, ansiedade ou alguma outra coisa. Então, são os maiores índices juntos com algumas pequenas outras profissões, mas a medicina tá entre as mais. Com certeza. E o burnout, a gente entende que ele não é tipificado como um transtorno mental específico dentro, por exemplo, do DSM, que é onde a gente categoriza os transtornos mentais. A gente vai entender que ele, por exemplo, na CID vai estar presente, mas é um conjunto de sintomas, como seria um transtorno, que é marcado muito pelo esgotamento, muito associado ao local de trabalho. Se a gente for levar ao pé da letra, do ponto de vista jurídico e tal, tem que haver essa relação entre o trabalho e o esgotamento. Mas a gente, na prática, fala burnout para momentos de residência, momentos que a gente está muito... E não só residência, eu acho que isso é importante também falar, porque tem muita gente que se forma e vai fazer um monte de plantão, então vai, sei lá, faz 5 plantões por semana, pega plantão noturno, fim de semana faz não sei o quê. Também leva ao burnout, não é só na época de especialização. Isso é muito comum no meio médico, né? Então, aí a gente tem que pensar especificamente nesse esgotamento, que aí leva a sintomas de tristeza, de angústia, de ansiedade. E na prática, na maior parte das vezes, exatamente por exemplo, você tá na residência, você não tem muito... beleza, você tá com burnout, você vai continuar com burnout, mas você vai Porque continuar. você tem que continuar. Exato. Ou desistir, né? Que não é uma opção. Exato. Pra vocês, não foram, né? E aí, o fim de um burnout é um transtorno mental, normalmente ansiedade ou depressão. Então, é a linha contínua disso. Então, o ideal é a gente pensar um pouquinho antes, mas essa seria Certo. a E é um ideia. esgotamento tão grande que, assim, realmente, eu, quando tava chegando no fim da residência, falei, eu não quero passar na porta desse hospital nunca mais, eu não quero. É verdade. Mas também, pra quem desiste, porque eu acho que também desistir é um ato, assim, de coragem. Coragem, com Né? certeza. Porque por mais que você esteja esgotado, você fala assim, não, eu entrei, eu tô aqui, eu acho que talvez seja até mais difícil do que o seguir em frente, assim. Sim. E que também é um ato de coragem importante, porque muitas pessoas entram e falam, cara, eu não tô me identificando com isso, não tem nada a ver, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, isso também e também envolve um sofrimento muito grande, porque Sim. você tá abrindo mão de algo que você lutou muito, estudou, tá lá dentro, né? Então, Isso é importante. de toda maneira é difícil, né? E é um ato de coragem, tanto permanecer quanto também desistir. né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas entram achando que é uma coisa e se depara com outra realidade, né? Exatamente. Então, assim, tá tudo bem se não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu escolhi, não é isso que eu quero trabalhar, né? Então,
tá tudo bem também, né? Isso. Isso é importante É. falar mesmo. Tanto é que no segundo ano, quando eu virei R2, entrou uma turma de R1, né, na minha residência, e uma das meninas, assim, eu super me identifiquei com ela era super proativa, fazia tudo. Ela ficou uma semana na residência, ela falou assim, gente, eu achei que era isso que eu queria, eu tenho certeza que não é. Ela foi fazer psiquiatria. Ela saiu da GO pra fazer psiquiatria. Então, poxa, olha, né, ela viu que não era aquilo, e é isso. Sim. E deixa eu te perguntar, então vocês enfrentaram todos esses momentos juntos, né? Então foi o período de entrar na residência, a distância, né? E aí depois vocês se formaram, né? E aí como é que foi assim? Aí a Marília decidiu fazer um fellow, né, em cirurgia minimamente invasiva. E o Emílio, como é que foi, assim, depois da sua residência, você começou vários trabalhos, né, continua dando vários plantões. Como é que foi, assim, conciliar? Porque aí agora a Marília volta, né, volta para o Emílio, né, então vocês se juntam. E aí, como é que foi, assim, depois, né, e acabou, ufa, acabou, me formei, né, se formaram. Como é que tá essa fase de vocês? Me conta. Eu acredito que não foi fácil também, porque você já entrou, já emendou em outra especialização. Não, eu acho que são momentos de carreira, assim, um pouco diferentes. Porque, querendo ou não, a Marília tá no fellow, mas é uma vida meio de residência, né? É uma vida Sim. Eu tô num outro momento na psiquiatria, a gente até tem as subespecialidades. Eu optei por não fazer uma específica, então fui pro mercado de trabalho, né? Vamos falar assim, me Sim. lancei pro trabalho e tal. E aí a Marília foi fazer em São Paulo. E eu tava ali no ABC, que era do lado, a gente foi morar junto. Então a Marília ainda leva, né, uma vida... Esse ano tá um pouquinho melhor, mas ainda leva uma vida muito de residência. E aí, enquanto isso, ia trabalhar, né? E aí, fazendo muito plantão, já na minha área. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Que a gente começa a ter melhores oportunidades, passa esse período de caos e aí você começa a ver um sentido em tudo isso, né? Sim. Poxa, agora eu posso escolher um pouco melhor onde eu trabalho, quais os horários que eu quero trabalhar. Mas, quando a gente tá no começo, a gente se lança, né? E, gente, tem muita gente que acha que não, quando eu falo, meu marido é psiquiatra, mas ele dá muito plantão. Aí tem muita gente que fala, nossa, mas plantão em psiquiatria, gente? Tem muito plantão em psiquiatria. E onde que são esses plantões? Minha curiosidade, são em hospitais, em clínicas, como é que é? Tem as duas possibilidades, né? Então, por exemplo, uma UPA tem muitas vezes o plantão de psiquiatria em uma UPA. Então, os atendimentos de urgência e emergência vão passar pela UPA e quem vai atender é o psiquiatra. Tem também as clínicas de psiquiatria. Então, são pacientes internados por transtornos psiquiátricos e aí fica um médico de plantão, como se fosse o médico da clínica de um hospital geral. E aí a gente faz plantão nesses lugares. São Paulo, pelo tamanho, tem muitas possibilidades nesse sentido, né? Então, daí era onde eu fazia principalmente a maioria dos plantões. E a Marília ia trabalhar no fellow. E às vezes a gente passava às vezes não, com frequência, né? Tipo, de se ver segunda e depois só se ver na sexta. Nossa. Morando na mesma casa. Meu Deus. E São Paulo ainda, né, gente? A dificuldade que é pra chegar em um lugar, se locomover. Como é que foi mudar, assim? Porque a gente é do interior, né? Bem interior. Sim. Então, como é que foi ir pra São Paulo também? Cidade maior, as experiências lá. Nossa. Foi muito difícil o período de adaptação dos dois? Muito. Maria. Quando o Emílio foi pra residência, já foi difícil, né? O período de adaptação dele. Mas eu, principalmente, porque eu fui fazer uma residência em Uberlândia, que é uma cidade de interior também. Então, eu mudei. Assim, o meu suporte foi o Emílio, porque morando com ele, ele me ajudou muito. Mas, assim, os primeiros 2 meses em São Paulo, eu também meio que surtei. Porque aquele trânsito, eu ia andar, né, e dirigindo. E eu falava assim, Emílio, eu vou morrer. Bateu o carro umas vezes. Eu bati o carro algumas vezes. Várias vezes. E aquele tanto de moto vindo e bate no seu retrovisor e o pessoal te xinga. Você fala, gente, eu vou surtar aqui, como é que eu vou sobreviver? Mas você se adapta como a gente se adapta a muitas coisas na vida, né? Sim. E aí, como é que foi, assim, como que vocês falaram, nossa, a gente quer fazer uma festa de casamento, agora partindo porque vocês estavam lá em São Paulo, morando juntos, e como é que foi a decisão da festa?
Eu acho que quando a Marília passou lá em São Paulo, a gente já tinha o plano em se casar. Uhum. Só que daí a gente não sabia tanto certinho qual seria o melhor momento pra isso, mas a gente já tava morando junto, a gente ficou noivo e tal, então isso já tava nos planos, né? E como a Marília ainda tava na residência, no Fellow, nesse primeiro ano, eu acho que a gente achou que seria melhor esperar um pouquinho. E ela terminou esse primeiro ano. E aí, paralelamente, enquanto ela tava no Fellow, eu tava trabalhando, a gente tava também juntando dinheiro para essas coisas, né? Que são importantes. Que não é barato. Que não é barato. Pelo contrário. E a gente ainda optou por casar à distância, né? Aham. Então, assim, o nosso casamento foi no Nordeste, então a maioria das coisas a gente organizava por celular. Aham. E aí, muitas vezes, o celular a Marília tava no trabalho dela, eu tava no meu, e a cerimonialista tava lá no Tava lá. Nordeste organizando. Nossa, gente, desafiador, né? E eu sempre tive sonho, assim, da festa, do casamento, porque, assim, o Emília já era mais tranquilo, assim, se a gente tiver uma pequena festa ou uma grande... Mas eu sempre quis uma grande Uma festa. grande festa. E aí ele me apoiou e incentivou, falou, então vamos lutar pra fazer, né, a festa, e aí foi um sonho. E foi maravilhosa, gente. Eu falo assim que foi um dos casamentos mais incríveis e especiais que a gente foi. Porque uma coisa muito importante, assim, foi a presença de Deus. Eu senti muito lá. Então, assim, eu sei que vocês, né, são muito, acreditam muito, né, muito tementes. E isso daí foi muito especial e importante. E trazer isso aqui, né, para vocês que são muito tementes é muito especial também. Sim. E vivenciar todo esse episódio, todo esse de casamento, de vida de vocês, né? Porque assim, eu conheço a Marília e o Emílio faz muito tempo. Então, assim, ver toda a formação de vocês, ver a união de vocês, o casamento de vocês, foi muito especial, muito maravilhoso. E realmente foi uma baita festa, gente. Foi bom Olha, demais. Foi muito bom. A gente fica feliz que vocês, como convidados, Foi muito sentiram importante isso. vocês lá Muito com a bom, gente. E a gente fica muito feliz. Aproveitamos muito. E agora, assim, como é que tá? Aí você continua no Fellow, né? Você vai fazer mais um ano? Como é que tá? Esse é o segundo ano, e aí é o Aham, último, o né? último. Lá, esse fellow que eu faço é do Hospital da Mulher lá de São Paulo. Não são 2 anos obrigatórios. Você participa de uma entrevista, teve uma prova também, Aham. e entra no primeiro ano. Só que pro segundo ano tem um número de vagas menor. Uhum. Então, você tem que passar por uma outra entrevista, se você quiser, para poder fazer o segundo ano, né? Uhum. Eu falo que, assim, cirurgia é como tempo de voo. Quanto mais você faz, melhor você fica, É né? verdade. Então, e o Emílio já tá ingressado no trabalho dele lá, então a gente pensou, não, então a gente já vai ficar aqui, o Emílio já tá, né, com o trabalho dele, eu vou fazer o segundo ano de fellow, porque, assim, eu vou me aprimorando e ficando melhor, né? Então, assim, cirurgia de endometriose que eu faço, por exemplo, é uma cirurgia muito complexa. Sim, com Né? certeza. Então, é algo que você precisa estar sempre se aprimorando, né? É muito delicada. Hoje em dia, aumentou muito o número de cirurgia nessa área, então a gente vai... O que você mais opera, Marília? Endometriose? Essa questão da cirurgia por vídeo é mais a endometriose, que hoje em dia a demanda é bem alta. Sim. E cirurgia de retirada do útero, que é a esterectomia, né? Certo. Então, paciente com mioma, com adenomiose, que é um tipo de endometriose do próprio útero, a gente faz bastante. E também eu faço muita esteroscopia, que é basicamente entrar com a câmera pela vagina por dentro do útero para retirar pólipo, mioma que tá lá dentro, fazer biópsia de útero quando é necessário, né? Entendi. E vocês, depois que você acabar esse fellow, vocês pensam em se mudar de São Paulo, voltar pro interior? Como é que tá, hein? Sim, a gente pensa. Eu acho que como a Marília estava falando, eu acho que isso não é exclusivamente de um casal médico, né? Mas é claro que, às vezes, isso facilita, porque enquanto a Marília tá fazendo a residência, eu tenho a possibilidade de estar trabalhando e acho que de haver uma compreensão de ambos os lados de, não vai dar pra gente fazer tal coisa porque eu tenho plantão ou porque eu tenho a cirurgia. Mas eu acho que você tá com uma pessoa que compreenda, independente de ser médico ou não, é muito importante nessa fase. Então, enquanto um tá se dedicando, investindo na formação, o outro tá dando suporte no sentido de ir trabalhar e vice-versa, porque às vezes as coisas, os papéis trocam, né?
Isso a gente nunca sabe. Então é muito bom você contar com uma pessoa nesse processo que vai estar te entendendo. Acho que às vezes a gente ser médico facilita, porque sabe um pouco mais, mas a gente consegue encontrar isso com a pessoa que a gente quer, né? Com certeza. E é o que a gente tem vivido. Pro próximo passo, né? Eu tenho. Aí é que entra essas mudanças, né? Porque daí eu tenho algumas coisas para terminar em São Paulo, que eu ainda quero finalizar por lá. E a Marília vai tá finalizando o fellow dela. Então a gente pensa nessa mudança gradual. Então, de haver uma compreensão de, poxa, a gente vai voltar, mas a gente ainda tem que ir pra lá um pouquinho. Então os dois se Sim, organizam assim e vai indo junto, entendeu? Vai indo, né? Fica um pouco lá, um pouco aqui, né? Exato. Até imigrando aos poucos, né? Vendo também as demandas, né? É, A medicina, a gente tem pacientes, os pacientes também é difícil, né? Largar a gente Sim. nunca abandona ninguém. Então, é muito importante isso, assim, de ir migrando aos poucos Sim. também, até para os pacientes irem entendendo, né? E depois se consolidar mesmo em uma região que vocês veem que é melhor, né, para vocês, para a qualidade de vida, né, que vocês se adaptam melhor. Porque eu falo que São Paulo, né, é uma delícia, né, mas também tem várias dificuldades, né? sim. E ainda mais o interior, vocês, a família tá aqui, né, mas no interior, Ituverava, Ribeirão, então Nossa região é isso, uma né? boa região, uma né? boa Eu acho que assim, Eu amo. eu acho que quem é nascido e criado no interior sofre mais esse baque de ir pra São Paulo. Mas São Paulo também é o lugar da oportunidade, é um lugar que te abraça. Eu falo assim, você chega em São Paulo num dia, no outro dia você, na nossa área, né, médico, você consegue um plantão. Então, assim, você não fica sem trabalhar. É uma cidade que te abraça. Mas pra quem cresceu no interior, tá acostumado com a tranquilidade de demorar 5 minutos pra chegar, sofre um pouco mais. Então, acho que sendo os dois nascidos e criados no interior, faz mais sentido pra gente ir migrando e voltar pro interior. E deixa eu te perguntar, Marília, você que trabalha com ginecologia e obstetrícia, a gente pode até combinar, né, de fazer depois um podcast falando sobre a reprodução feminina, né? Porque, assim, é muito Sim. importante, né? A gente vê que tá todo mundo caminhando para constituir uma carreira primeiro, se formar, a maioria, né? Mas e a reprodução, assim, né? Ser mãe vai ficando para depois, muitas Sim. vezes, né? Então, a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Como é que é essa questão, né, de congelamento, que tá muito em alta, Sim. né? Eu acho que a gente pode abordar. Mas, assim, resumidamente, quando que é a idade mesmo para que você fala assim, é importante começar o planejamento para ter filhos? Tá. A gente fala assim, Rê, então assim, é muito importante a gente pensar, né, a gente usa esse termo planejamento reprodutivo. Aham. Porque, graças a Deus, o mundo evoluiu e nós vamos para o mercado de trabalho, né, a mulher não fica mais só dentro de casa e tal. Aham. Isso tudo evoluiu e a gente quer evoluir profissionalmente, né? Sim. Só que, infelizmente, o nosso útero e ovários, o nosso sistema reprodutor não se adaptou a essa mudança. Então, Aham. a gente nasce com um estoque que vai se esgotando ao longo do tempo. Uhum. Acho que é muito, assim, não dá pra falar que tem uma idade específica. A gente fala que, à medida que a mulher envelhece, os nossos óvulos, eles vão diminuindo em quantidade e qualidade, né? Isso é predominante a partir dos 35 anos. Então, o declínio maior é depois dos 35. Mas é importante a gente ressaltar que depende muito de como é a vida daquela mulher, entendeu? Aham. Porque vamos supor que seja uma mulher que tá com 30 anos e, assim, não tem nenhuma perspectiva de planejamento. Ela é uma mulher que quer engravidar, quer ser mãe. Uhum. E ser mãe, que eu digo assim, no sentido de gestar mesmo, né? Aham. Porque ser mãe vai muito além do só gestar. Sim, com certeza. Mas, então, eu quero gestar. Então, eu tenho 30 anos, mas a minha carreira ainda não decolou, eu vou atrás dos meus objetivos de carreira, não tem alguém que eu queira dividir essa responsabilidade, né? Então, poxa, se isso vai para mais de 10 anos, já é o momento, porque você vai ter óvulos mais jovens e de melhor qualidade aos 30, se você tiver essa possibilidade, né? Poxa, Sim. se só daqui 10 anos eu vou começar a pensar nisso, né? Aham. Agora não, poxa, eu tenho 30 anos, no meu caso mesmo, e a gente casou agora, daqui 2 anos a gente pensa em começar, né,
né, Aham. a tentar. Então, poxa, talvez não seja necessário agora, mas... E aí vai depender do número de filhos que aquela mulher quer ter também, porque, né? Então, tem tudo isso associado. É importante saber que, assim, a partir dos 35, vai ter um declínio importante, mas a gente tem que olhar de uma maneira geral como é que é o contexto que aquela mulher está inserida. Aham, entendi. É muito importante isso, porque hoje em dia a gente tem tantas demandas, né? E às vezes se planejar com isso também é muito importante, até para ansiedade, para Sim. tirar menos a ansiedade que a gente tem, né? No coração. Sim. E, por exemplo, às vezes a gente tá falando aqui sobre a construção de uma carreira, né? Às vezes, para mulher, isso é difícil no sentido de agora a Marília vai terminar a residência. Uhum, Então, agora que ela vai começar o mercado de trabalho dela. uhum. Então, faço antes de começar a me lançar no mercado. Aham. Primeiro eu vou trabalhar 5 anos e depois eu vou pensar nisso. Para mulher, isso é muito, muito difícil, É né? complexo e, assim, falar que vai ter o momento exato não vai ter também, né? Sempre você vai estar querendo conquistar alguma coisa, e a gente tem que lembrar disso, eu falo disso muito com as minhas pacientes, entendeu? Então, Aham. assim, tudo perfeito, tudo ideal para acontecer não vai. Então, se você tem esse desejo, essa vontade, não adianta esperar que esteja o melhor cenário do mundo, porque cada vez a gente vai querer conquistar uma outra coisa, né? É verdade. E aí tem que lembrar disso, que o É nosso verdade. corpo Nosso corpo também tem uma tem um certa limite. limitação, né? Exatamente. É isso mesmo. E tem mais algum plano, assim, algum sonho que vocês ainda querem conquistar durante a vida de vocês? Vocês querem compartilhar? Eu acho que sonhos a gente sempre tem que ter, né? Aham. A gente está começando o nosso caminhar juntos, até dentro da profissão e como casal. Eu acho que a gente planejar é importante, mas a gente tem que primariamente viver, né? Uhum. Porque a gente até estava contando da nossa história e tal. Uhum. Pô, ninguém imaginava que ia haver uma pandemia, que durante a pandemia eu ia conhecer numa reunião a mulher que se tornaria minha esposa e que a gente ia estar junto em São Paulo. Se você me perguntasse há 5 anos, eu jamais pensaria que essa seria a minha história. Aham. Mas é claro que a gente planejava, poxa, quero ter uma residência, quero ter uma formação. Eu acho que sonhar, planejar é importante, mas é importante a gente viver e estar aberto às coisas que a vida traz, né? Uhum. A gente escolher quem a gente quer estar por perto. Então, eu acho que mais do que pensar para frente é poder falar para quem tá ouvindo e tal, nesse caminho. Então, às vezes tem muita gente que tá ouvindo vocês que ainda tá na faculdade, Uhum. ainda tá começando a residência, tá prestando a residência. Tá aberto às possibilidades. A residência é um período difícil, mas tem o lado bom. A gente sempre tem que tentar achar o lado bom das coisas. Isso é uma coisa que eu e a Marília eu falava bastante para ela. Se a gente olhar a residência, ela é sempre muito ruim, mas sempre tem uma coisinha legal nisso. São Aham. Paulo, no primeiro momento, é sempre muito ruim, mas sempre tem uma coisinha legal. E essas pequenas coisas que vão fazendo a gente chegar lá, né? Até que as coisas vão se decantando e se reorganizando. Então, a gente aproveitar esse caminho, acho que é o mais importante para que quando chegar aos sonhos, a gente esteja preparado para vivê-los. É isso mesmo. E Marília, se você pudesse dar um conselho para quem está começando, né? Para quem está lá no internato e pensando assim em prestar uma residência, uma especialização, o que você falaria? Tá, eu acho que o meu maior conselho seria não tenha pressa. Uhum. Porque, primeiro que a carreira médica, ela é longa por si só, né? Mesmo, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer um fellow, eu quero fazer a residência. O que você for fazer, isso vai levar tempo, né? Uhum. E a gente vai amadurecendo, evoluindo com esse tempo. Então, assim, quando a gente tá no internato, é muito intenso. Você pensa assim, eu já quero sair daqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer logo, porque é muito tempo, e aí eu quero que acabe logo. Aham. E, por fim, né, no meu caso, foram 6 anos de faculdade, 3 de residência em GO e 2 anos, né, tô no 2º ano agora do fellow. A caminhada é longa, mas, assim, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E as portas vão se abrindo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, não adianta apavorar e achar que você tem que resolver ou que quer que seja tudo muito bom. Eu quero ganhar muito dinheiro muito rápido também, porque as coisas, elas vão evoluindo à medida que você se dedica e que você se compromete. E aí, tudo chega onde tem que estar. E se você estiver cercado de pessoas que te ajudam, que te incentivam, como meu marido, faz isso tudo ser mais leve. E, gente, o tempo passa muito rápido. Então, a gente fica querendo acelerar. E a gente vive num mundo
muito ansioso, que quer que tudo se resolva logo, mas tudo se ajeita. É isso mesmo. Eu vou dar mais um conselho também. Ah. Tenha um item DNNA, tá? Ó, vai Mas é falar que... verdade. Ganhei o meu da Marília há 4 anos. A pasta e a necessaire. Me Eu acompanhou tenho no vários período de também. plantões de geral. Me acompanhou no período de residência e tá acompanhando até hoje. É importante. Ó, mas a DNNA, eu falo assim, que ela acompanha, né, em várias fases da vida, né? Todas essas nos Residência, acompanhou. Internato, residência. É. E é muito bom, assim, saber que vocês são nossos parceiros, né? Amigos, nos prestigiam. Isso é muito especial pra gente. Saber que esse feedback de vocês é muito importante, né? Porque eu escuto muito, assim, a gente escuta muito, né? Uhum. O que dá certo, o que não dá. Ó, cabe, não cabe. Então, adapta isso. Então, a gente vai bolando de acordo com o dia a dia. E é muito bom escutar esse feedback. Parabéns. Gente, é verdade. Não é porque são vocês, não, mas a marca é maravilhosa. Acompanha a Obrigada. gente. A gente tem coisa que compramos quando vocês lançaram, Aham. compramos depois e tá tudo maravilhoso, perfeito. A gente leva pra todo lugar, né? A gente gosta de presentear amigos, Ah, né, da área da obrigada. saúde, então é muito bom. obrigada. Ah, e falando nisso, ó, quando eu acabei Importante, sobre a marca. Quando eu acabei o R1, porque lá na minha residência a gente faz uma festa. Quando eu acabei a residência, né? No fim do R1, a gente faz os nossos R que estão indo embora, a gente presenteia. E aí eu encomendei várias dessas DNNA que a gente deu pra eles. E eles ficaram apaixonados. Ai, Levam pra que todos os bom. plantões e falam, nossa, melhor presente que a gente já ganhou. Obrigada, obrigada, gente. É muito bom ouvir isso de vocês e sentir essa energia mesmo, porque eu tô aqui sentindo a energia de vocês, a vibração, né? E obrigada por terem vindo. É muito importante ter vocês aqui, contar um pouco da história de vocês. Quero mais, porque assim, a gente tem assunto, ó. Bem, se deixar, a gente não para acaba. nunca. Mas olha, eu quero agradecer, eu quero que vocês compartilhem as redes sociais de vocês com o público, para todo mundo seguir, compartilhar, saber as dicas. Gente, eles casaram recentemente, tem muitas dicas de casamento. Então fala, Marília, qual que é Tá. o seu arroba? O meu é mariliacordaro.gineco. Isso, e do Emílio? É emiliogt.psiquiatra. Isso. Aí lá tem as coisinhas. Gente, a gente vai colocar também, né, o arroba deles para vocês seguirem, compartilharem e também o nosso, né? Sigam a gente nas redes sociais, em todas elas, todas as plataformas. Compartilhem com seus amigos, né? Divulguem esses episódios que a gente está fazendo com muito carinho para vocês, para a gente trazer cada vez mais gente aqui, né? Para a gente conhecer um pouco mais de cada história e também divulgar um pouco mais a nossa história para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, Beijo! tchau. Obrigada.